superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste primeiro domingo da Quaresma, vamos rezar juntos o Evangelho de São Marcos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão, minha irmã, este Evangelho tem algumas informações importantes. O Evangelho, a Boa Nova, geralmente era o escrito do governador que era entregue ao povo. Ficava lá num espaço onde todo o povo tinha que ler a boa notícia, a boa nova. E geralmente essa boa nova era aumento de taxas, aumento de tributos, ordens do imperador. E Jesus hoje anuncia um outro evangelho, uma outra boa notícia, que não é a notícia do imperador, do governador, mas a boa notícia de Deus. E Jesus é esse que anuncia a boa notícia de Deus e pede que todos se convertam a ela, que todos escutem, que todos acreditem. E nós vemos que é o Espírito que conduz Jesus para o deserto, para lá ser tentado, para lá ser provado. Esses dois pontos, o Espírito que nos conduz e o Evangelho de Deus, que é diferente do Evangelho do mundo, que nós devemos olhar para a nossa vida e tentar entender. Primeiro, o Espírito Santo é aquele que nos conduz. Ele não nos conduz de acordo com a nossa vontade, de acordo com os nossos gostos e prazeres. O Espírito nos conduz muitas vezes por caminhos difíceis, tortuosos, obscuros, para que diante dessa caminhada nós nos tornemos melhores. Nós, diante das provações, sejamos fortalecidos e robustecidos pela palavra de Deus, pelas tentações e provações. Por isso, irmãos, que nós nos deixemos guiar, nos deixemos conduzir pelo Espírito Santo, porque Ele conhece o caminho bom, o caminho que nos leva para a eternidade. E o segundo ponto, o Evangelho, nós vemos que era comum o povo ver o Evangelho do governador, o Evangelho, a boa notícia que os governantes impunham sobre o povo. Hoje, a nós é dada várias boas novas, boas notícias, através das mídias, através do povo, através de diversas notícias que chegam até nós. E nós podemos correr o risco de ouvi-las e acreditar como se fosse a única verdade. Mas somos convidados a parar diante de Jesus e ouvir qual é a verdadeira boa nova, qual é o verdadeiro Evangelho de Deus que nos é anunciado, para que aí de verdade possamos vivê-lo. Para isso temos que extirpar, exorcizar e arrancar da nossa vida a notícia falsa e abraçarmos a verdadeira notícia que vale a pena. Ó Senhor, neste primeiro domingo da Quaresma, dai-nos a graça de ouvirmos a Tua voz, que anuncia o Evangelho de Deus, não o Evangelho, a boa nova do mundo. E assim, ouvindo a Tua voz, que nós possamos nos deixar guiar, conduzir
na certeza de que o Senhor quer o melhor para a nossa vida. Que a fé na Tua mão que nos conduz, nos conceda a graça da confiança e da entrega total ao Teu Evangelho. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.